Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero trazer uma palavra sobre as 3 direções de Jesus. O Evangelho de Mateus é o maior evangelho entre os 4. Ele possui 28 capítulos e 1071 versículos. O nome Mateus no hebraico significa dom de Deus. A tradição vai dizer que ele pregou o evangelho na Palestina, e foi aonde ele escreveu o seu evangelho na Palestina. Diz a tradição que ele pregou na Palestina por 15 anos. Então sabemos que ele fez um trabalho nessa região. Então há algumas particularidades no evangelho de Mateus diferente dos outros evangelhos. E eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto sobre as 3 direções de Jesus. Sabemos que a direção de Deus é diferente da direção do homem. A direção de Deus é perfeita. A direção do homem é imperfeita. A direção de Deus você pode seguir tranquilamente. Já a direção do homem pode ter falhas e defeitos no seu percurso. Mas quando Deus nos guia, nos direciona, podemos ficar tranquilos. Pastor, não vai ter dificuldade? O texto não diz isso. Sabemos que a direção de Deus é perfeita, tranquila. Mas não significa que não haverá lutas nem dificuldades. Mas se estivermos na direção de Deus, sabemos que estamos na rota certa. E a primeira direção que Jesus diz é aqui, ó: Pedi e dar-se-vos-á. A primeira direção de Jesus é pedir. Pastor, mas como assim? Então quer dizer que a direção que ele dá aqui, pedir, é uma direção? É. E ao mesmo tempo que ele fala sobre 3 direções, dentro dessas 3 direções, há 3 promessas. Primeira direção, pedir. E ele diz assim, ó: e dar-se-vos-á. Ele dá uma direção, e nessa direção ele diz: eu lhe dou a primeira direção. E nessa direção há uma promessa. Se você pedir, você vai receber. Pedir e dar-se-vos-á. Então a primeira direção de Jesus é pedir. Essa palavra pedir no original aqui é o verbo aiteo, que significa rogar, suplicar, pedir. Alguém em posição maior. Então Jesus está dizendo assim, ó: a primeira direção que eu vou dar para vocês é: pede. Para quem? Para Deus. Por quê? Porque quando pedir eu vou rogar, suplicar e vou pedir para alguém que está em posição maior que eu. O que você está pedindo para Deus? O que você colocou na mão de Deus? Você está pedindo para Deus ou você está pedindo para os homens? Como assim, pastor? Porque há pessoas que, em vez de pedir, colocar na mão de Deus, o que elas estão fazendo? Pedindo para o homem. Pastor, não é errado pedir para o homem, não. Mas há situações e circunstâncias que nós temos que pedir especificamente para Deus. E o ato de pedir é o ato de oração. Porque quando eu vou pedir para Deus, eu não vou pedir para qualquer pessoa. Eu vou rogar, orar, suplicar para alguém que está em posição maior que eu. E quando fala pedir, é ato de oração. Então a primeira direção de Jesus é pedir. Como? Como um ato de oração. E não tem ninguém melhor, um exemplo maior de pedir para Deus como Jesus. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, o texto vai dizer que Jesus ele veio para ser batizado. Aí o texto vai dizer assim, ó: e Jesus orando,
Então, pedir é um ato de oração. Então, quando vamos pedir algo para Deus, que é essa primeira direção, a gente vai fazer o quê? Orar, clamar, suplicar. Aí o texto diz que Jesus orou, e olha o que aconteceu. Jesus orou e o céu se abriu. Peraí, olha o que o texto diz. Jesus ali foi ser batizado. O texto diz que Jesus orou e o céu se abriu. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a primeira direção de Jesus para a minha vida e para a sua é pedir, que é ato de oração. E quando você orar, o céu vai se abrir ao seu favor. Não existe céu fechado para quem tem vida de oração. Se você orar, o céu vai se abrir. Por quê, pastor? Porque o céu não fica fechado para aquele, para aquela que tem vida de oração com Deus. O céu se abriu. Aí o texto diz assim: e o Espírito Santo desceu. Olha que interessante. Jesus orou, o céu se abriu. E depois que o céu se abriu, o texto vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele. Se você orar, o Espírito Santo vai agir em seu favor. Aí o texto continua. E ouviu-se uma voz do céu. Olha que interessante. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e ouviu-se uma voz do céu. Mas isso nos remete ao quê? Jesus orou, o céu se abriu. Jesus orou, o Espírito Santo desceu. Jesus orou e ouviu-se uma voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Pastor, o que você está querendo dizer? Que se você orar, você vai ter a resposta de Deus. Glória a Deus. Então a primeira direção de Jesus é pedir. O que você está pedindo? O que você está clamando? O que é que você está suplicando para Deus? Aí o texto continua. Segunda direção de Jesus: buscai e encontrareis. A primeira direção é pedir. Aí ele dá uma promessa: dar-se-vos-á. Segunda direção de Jesus: buscai. Aí vem a promessa: e encontrareis. A palavra buscar está no ato de esforço. Estou sentado no sofá, me deu sede. O que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou buscar. Está falando do quê? De um ato de esforço. Então, peraí. Se eu quero algo da parte de Deus, que é o meu Deus, é o que me guia, é o que me direciona, é o que responde a mim. Então, peraí. Eu peço, que é a primeira direção. Segunda direção, buscar. Então não tem como eu falar: Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência. Aí eu sento lá e falo: Senhor, vou tomar um suquinho gelado agora. Aí o Senhor abre a porta lá para mim. Não, eu peço e vou fazer o quê? Buscar. Que é um ato de esforço. Então Deus vai trabalhar, mas também eu tenho que fazer a minha parte. Então o texto diz aqui, buscai, que é um ato de esforço, fala de movimento. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 ao 54. O texto vai dizer que de novo Jesus foi para Cafarnaum, aonde ele tinha feito a água, transformando a água em vinho. Só que vocês observou no texto diz? De novo Jesus foi para Cafarnaum. Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus.
E Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Aí o texto vai dizer que um oficial do rei ficou sabendo, opa, Jesus de novo vai passar por Cafarnaum. Espera aí, o meu filho está enfermo. Os médicos não resolvem o problema. Meu filho está quase morrendo. Os médicos não têm solução. Eu ouvi falar de Jesus. E ele vai passar por aqui? Espera aí. Não, eu vou buscar Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que o trajeto que esse oficial do rei foi até chegar em Jesus foi uma viagem de aproximadamente 2 dias. Quem é o pai e a mãe que fala assim, vou buscar socorro? E já aconteceu com a gente. Quando a Priscila estava para nascer, a gente foi buscar socorro. Enquanto a pastora estava em casa, a acabouço estourou, eu fui fazer o quê? Buscar ajuda. Fui buscar ajuda, mas quem que ficou lá sozinha? A pastora. Porque a acabouço estourou. O pai fez o quê? Eu preciso buscar ajuda. E da onde vai vir essa ajuda? De Jesus. Qual é a segunda direção de Jesus? Buscar. Então ele fez um trajeto de aproximadamente 2 dias. Agora imagina comigo, o texto não diz. Imagina comigo, poxa, meu filho está quase morrendo, mas eu preciso buscar Jesus. Eu vou buscar ajuda. Agora imagina o psicológico desse pai. Indo buscar Jesus num trajeto de 2 dias. Enquanto ele deixou o filho doente em casa, ele foi buscar Jesus. Foi buscar ajuda. E o texto vai dizer que ele chegou até Jesus. Relatou para Jesus, falou, Jesus, desce comigo antes que o meu filho morra. Pastor, mas por que ele falou isso para Jesus? Não, desce antes que o meu filho morra. Quem disse que eu e você também não faria a mesma coisa? Ali, ele estava falando pessoalmente com Jesus. Hoje a gente vai falar assim, Jesus, entra com providência, olha a situação como é que está. É esse momento que o Senhor precisa agir. Senhor, olha como é que minha filha está, cura ela, Senhor, agora senão vai morrer. Isso é um ato do quê? Preocupação. Só que a agenda de Deus é diferente da minha agenda. Aleluia. O agir de Deus é diferente do meu agir. O trabalhar de Deus é diferente do meu trabalhar. O trabalhar de Deus é perfeito, é na hora certa, no momento certo, Ele vai agir ao teu favor. Só que Jesus falou assim para ele, vai. Agora você imagina, você chega para Jesus e fala assim, ó, Jesus, vamos comigo antes que meu filho morra. Aí Jesus fala assim, pode ir. Eu fiz um trajeto de 2 dias. Fiz um trajeto de 2 dias para chegar até você e você dizer, pode ir, que ele está curado. 2 dias para ir e 2 dias para voltar. 4 dias. Então, enquanto ele estava indo buscar Jesus, Jesus já estava cuidando do filho dele. Isso é profético para a tua vida. Enquanto você busca Jesus, Ele cuida da tua casa, do teu ministério, dos teus projetos. Ei, continua buscando Jesus, que Ele vai cuidar da tua casa. Glória ao teu nome, Deus. Porque nos preocupamos em buscar e falamos, como é que vai ficar aqui? Só busca Jesus. Deixa que Ele cuida da tua casa. Aí o texto vai dizer o quê? Ele retornou. Senhor, o teu filho está curado. Ele falou, peraí, está curado? Tá? Que horas que o meu filho foi curado? Aí o texto vai dizer assim, 7 horas. Se for no calendário na hora romana, é 19 horas. Se for na judaica, é diferente da romana. Se for na da judaica, é 13 horas. Se for na hora romana, 19 horas. Então, peraí. Aí ele diz assim, ele entendeu que o horário que o filho dele foi curado foi quando Jesus falou assim, pode voltar. O teu filho está curado. Aí ele entendeu, peraí.
naquele exato momento que Jesus pode voltar, que o teu filho está curado, ele entendeu que quando ele chegou lá, Jesus falou, volta, ele está curado, ele entendeu que enquanto ele estava buscando Jesus, Jesus estava curando o filho dele. Não é em vão você buscar a Jesus. Por quê, pastor? Porque o texto diz, encontrarei, ou seja, você busca, você encontra, você busca, você vai ter a resposta de Deus. Terceira direção de Jesus, batei e abrir-se-vos-á. Primeira direção de Jesus, pedi. Segunda direção de Jesus, buscai. Terceira direção de Jesus, batei. Batei fala do quê? De um ato de persistência. Quando você vai na casa de alguém, você chega lá, você fica assim, ó. Fulano de tal. Fulano de tal. Meu Deus, será que essa pessoa não está aí? Fulano de tal. É um ato do quê? Persistência. Então a terceira direção de Jesus é bate com persistência. Não adianta você chegar lá, Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí dá um dia, 2 dias, ou uma semana. Já faz uma semana que eu estou pedindo, que eu estou buscando, que eu estou batendo. Deus não falou nada ainda comigo. Ei, Deus não vai agir no seu tempo. Quando Jesus nos dá a terceira direção, que é bater, ele está falando ato de persistência. Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. O versículo 1, ele é extraordinário. Jesus conta essa parábola e Jesus fala assim, ele contando a parábola, ele diz assim, o ato de orar e nunca desfalecer. Olha que interessante, ele fala assim, o ato de você orar e nunca desfalecer. A palavra desfalecer ali no original fala de esmurecer. O que é esmurecer? Você já ouviu uma resposta que entristeceu você? Ou que entristeceu alguém, de repente aquela pessoa está alegre, de repente ele recebe a notícia e ela... o semblante dela muda? O que é esmorecer? Ficar triste, abatido. Então Jesus está dizendo, ato de orar e não entristecer. O ato de orar e não desistir. Porque a mulher estava falando para o juiz, eu preciso que você julgue a minha causa. Aí ele estava dizendo assim, como eu sou juiz e não temo ao homem, eu não vou responder essa mulher não. Mas aí o texto vai dizer com um ato de persistência, batendo. Ele falou, essa mulher está me molestando, essa mulher está me incomodando, essa mulher não desiste, essa mulher está persistindo dia após dia para poder atender a causa dela. Aí Jesus fala assim, peraí, olha o que Jesus diz. Deus não fará justiça com os seus escolhidos, que dia e noite clama por justiça? Aí ele diz assim, haverá resposta sim, haverá resposta e justiça da parte de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Não desiste de orar, não entristeça, não desfaleça, persevere. A terceira direção de Jesus é bater. Bater o quê? Até a porta se abrir ao teu favor. Ei, continua batendo, continua perseverando. Por quê, pastor? Porque a porta vai se abrir da parte de Deus ao teu favor. A direção do homem é falha e imperfeita, mas a direção de Deus é perfeita. Se eu e você seguirmos essas 3 direções de Jesus, e Ele nos garantiu, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está dizendo assim, eu vou dar 3 direções,
E dentro dessas 3 direções, tem 3 promessas. O homem pode fazer promessa e fazer o quê? Não cumprir, falhar. Mas eu estou falando de Jesus, o meu e o seu Salvador. O nosso Deus, o Todo-Poderoso diz: pode pedir, dar-se-vos-á. Pode buscar, você vai encontrar. Pode bater e abrir-se-vos-á. Quem está nos garantindo é Jesus. Ei, creia na palavra de Jesus, porque ela tem poder de se cumprir na sua vida.